Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em educação, e o episódio de hoje do canal YouTube é sobre algo muito importante, mesmo para quem não dá aula para o infantil. Por que eu estou falando mesmo para quem não dá aula no infantil? Porque, embora seja um conteúdo que nós temos o hábito de trabalhar como base na educação infantil, ele vai ter influência mais tarde, não apenas em matemática, porque ele é um conteúdo matemático, como também em outras matérias. Então, às vezes você vê um aluno que ele tem algumas falhas na interpretação ou falhas na leitura de texto, e é por causa desses processos matemáticos que não foram trabalhados com o aluno lá na educação infantil. Então é bacana conhecer também. Na verdade, a ideia desse vídeo surgiu por causa de uma postagem que eu fiz no Instagram. Quem não me acompanha pode acompanhar no Instagram, no @JanaínaSpolidoro. E essa postagem falava sobre os processos mentais da matemática. Então, para quem não conhece, nós temos 7 processos básicos mentais da matemática, que eu não vou falar sobre todos aqui, é só sobre 2 deles, mas inclui a inclusão, a correspondência, a classificação, seriação, sequenciação, comparação, e agora eu não vou lembrar o último, mas eu vou deixar o post aqui do Instagram para vocês darem uma olhada. Esses processos, o que acontece? Por exemplo, a classificação. Se a criança não aprende a classificar, quando ela precisa classificar uma informação em um texto de história, ela não vai conseguir, porque não foi trabalhado isso em matemática. Olha que coisa louca! Porque a gente acha que é de matemática, mas na verdade ele tem uma correspondência neural com outros conteúdos. Então, no vídeo de hoje eu escolhi falar de sequenciação e seriação, porque eu fiz um material que está lá no site da loja, no www.janainaspolidoro.com.br, que trata de tanto seriação quanto sequenciação. Esse é um assunto que eu escolhi porque enquanto eu fazia o material eu pensei que, na verdade, eu nunca consegui encontrar um material adequado para dar em sala de aula que fosse de seriação. Porque quando a gente fala desses 2 assuntos, a gente não encontra, de modo algum, algo que nos explique a diferença entre sequência e série, no caso dos processos matemáticos, processos mentais matemáticos. Então, nesse material, embora ele seja de infantil, ele traz bem diferenciado, porque a primeira parte é inteira de sequências, a segunda é inteira de séries, bem diferenciado mesmo qual é esse contraste que tem entre os 2 conceitos. Porque imagina se o professor não sabe diferenciar, como que ele vai passar para o aluno, não é verdade? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo do material tanto de sequência quanto de série, para vocês entenderem melhor. Se você depois quiser dar uma olhadinha no material, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo no canal YouTube, e você pode clicar e vai direto para ele, porque lá tem outros exemplos com outras atividades, porque quem compra meu material sabe, eu não repito atividade, e esse é um vídeo assim crucial, porque você percebe que eu faço atividade, mas eu sei o conteúdo que eu estou tratando, porque nem sempre a gente encontra qualidade nas atividades que a gente dá. E por isso que eu comecei a fazer, porque eu primeiro estudo aquele assunto para depois fazer a atividade, porque é muito errado a gente dar uma atividade para o aluno que não tenha qualidade. Então, vamos para a atividade? Nessa primeira atividade, a gente tem um exemplo de sequência, porque vocês vão encontrar animais, e esses animais as crianças vão recortar os quadrinhos de baixo e vão colar na sequência correta na ordenação de padrão. Então, como é uma sequenciação, ela requer que a criança crie um padrão dos animais que estão ali. Então, ela vai olhar quais são os tipos intercalados e continuar essa sequência de padrão intercalado de animais. Então, isso é um exemplo de sequenciação. Já esta outra atividade que vocês estão vendo na tela, ela é uma atividade de seriação, porque ela não vai trabalhar com uma sequência. Ela vai trabalhar com uma série de grandeza. O que é uma série de grandeza? A seriação, ela trabalha também com um tipo de padrão, mas ele é diferente da sequência. Quando eu falo de seriação, eu vou falar de grandezas como altura, peso, tonalidade, que é o caso dessa atividade que vocês estão vendo,
Então nessa atividade é para colocar tons diferentes de cores. Então eu vou começar do mais claro para o mais escuro. Então eu vou começar de uma tonalidade clara para uma tonalidade escura para criar uma seriação. Então esse conceito é o de seriação. Ele não é uma sequência de cores, ele é uma série de cores. Um outro exemplo fora das atividades que estão lá no site da loja, que esses são 2 exemplos que eu dei para vocês. E se você quiser mais exemplos, atividades práticas, lá no material tem vários tipos, não tem só o de cores e nem só a sequência de animais para recortar, tem outros tipos de atividade além do de recorte e é bem bacana você dar uma olhada nos detalhes. Eu vou explicar aqui na lousa uma diferença também de sequenciação baseado em cores. Lá no exemplo que eu dei do meu material, que está no site da loja, a gente viu uma seriação de cores, porque eu estou trabalhando com a tonalidade, então é a grandeza do tom da cor. Se eu fosse trabalhar uma sequência de cores, que é a diferença de seriação, seriam cores diferentes, no caso aqui eu vou usar o vermelho e o verde, são cores diferentes em uma sequência, então tem que identificar o padrão. Então é vermelho, verde, verde, vermelho. Qual é o próximo? Então a criança tem que identificar que é um vermelho, 2 verdes. Um vermelho, 2 verdes. Isso é uma sequenciação. Se fossem todos da mesma cor, vamos pegar o verde, que verde tem bastante tonalidade. Todos da mesma cor e você pedisse para a criança pintar com tinta ou com lápis de cor, separar os lápis de cor e pintar de tonalidades diferentes, da mais clara para a mais escura, seria uma seriação. Então aqui é uma sequenciação e aqui é uma seriação. Ah, mas por que isso é importante? Muito importante, porque isso daqui vai influenciar depois numa produção de texto, por exemplo, porque ela vai criar uma série de informações da mesma categoria, que entra também em classificação, que não está nesse vídeo, e uma sequência de eventos para fazer a produção. Em matemática, quando a criança é maior, você pode ter uma sequência, por exemplo, sequência numérica. Por que chama sequência numérica? Porque eu tenho lá 1, 2, 3, 4. Então, qual é o padrão? É sempre o número mais 1. Por isso que é uma sequência e não uma seriação. Então, assim, tem diversos exemplos que dá para dar dentro desse conceito de sequenciação e seriação, mas o mais importante é que você compreenda que sequenciação é diferente de seriação. E que isso influencia, embora seja um conteúdo de infantil, ele vai influenciar tanto no ensino fundamental quanto no médio, porque se a criança não tem essa base no infantil, vai criar lacunas de aprendizagem mais para frente, do ponto de vista das informações do cérebro mesmo. Então vão ficar essas lacunas que o professor nunca vai saber por que a criança tem tanta dificuldade e vai estar ali nos processos mentais matemáticos que não foram trabalhados na educação infantil. Então super importante saber sobre esses processos. Espero que você tenha gostado das informações de sequenciação e seriação. E se você gostou muito, curta o vídeo, compartilhe para outros professores também terem essa informação. Espero você no próximo.